podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Medo do escuro, medo da morte ou da doença, medo de monstros, medo de ficar sozinho e não ter amigos. Desde que começamos a existir como gente, o medo acompanha-nos, faz parte do nosso desenvolvimento e tem uma função muito especial na estruturação das nossas defesas perante a realidade. O problema surge quando o medo toma conta do nosso filho e parece estar a mudar tudo na sua vida. O Piata responde. Crescer é um processo complexo, já sabemos. É natural, portanto, que à medida que vai aumentando a capacidade de compreensão do mundo da criança, comecem também a aumentar os seus receios. Sejam os monstros ou o medo da morte, há um conjunto de medos comuns que podem estar associados ao imaginário coletivo ou à realidade que rodeia a criança. Enquanto pais e educadores, é frequente ouvirmos os nossos filhos, crianças ou adolescentes relatarem medos, preocupações e inquietudes. E claro, ficamos preocupados pensando em como tudo isto os deixa tão vulneráveis. Afinal, ter medo é ou não normal, Cláudia? É, sem dúvida que sim, sem dúvida. Convidámos Cláudia Chasqueira, é psicóloga clínica no Centro de Neurodesenvolvimento e Comportamento de Crianças e Adolescentes do Hospital da Luz Lisboa, para este podcast Hospital da Luz. Claro, para nos ajudar a perceber o que é um medo e como é que sabemos quando o medo passa a ser sinal de uma doença. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. É com muito gosto que aqui estou hoje. Nós é que agradecemos. Bom, obrigada. Disse-nos, isto foi, enfim, uma conversa prévia, que era preciso, antes de mais, explicarmos bem o que é o medo. Quero começar por aí, afinal, o que é o medo? É uma questão fundamental e acho que é a melhor forma de começarmos realmente. Pronto, assustámos então. Muito bem. E com muita serenidade podermos dizer aos pais e aos filhos que não precisam de sentir medo de ter medo, porque o medo é uma condição que é inerente à vida humana, não é? Portanto, ter medo faz parte de um processo de desenvolvimento normativo. De crescimento. De crescimento, é natural que assim seja, e muitas vezes a ideia e a representação de termos medo, e se isso for errado, já estamos a partir de um enviesamento. Muitas vezes acontece isso. Eu não deveria estar a sentir medo, isto é errado. Muitas vezes não é até incomum ouvirmos os pais a dizer aos filhos em consulta, eu muitas vezes digo-lhe, não precisas ter medo, mas porquê é que tens medo, filho? Às vezes, por exemplo, podemos dizer, podes ter medo, não faz mal, está tudo bem. Eu acho que é natural, os pais, então pais de crianças pequenas, nós queremos, não queremos que eles tenham medo, queremos protegê-los, queremos... É o nosso papel, é o nosso papel, não é? Eu acho que está inscrito e daí, em nós, não é? Nós próprios temos medo de os sentir tão vulneráveis quando eles têm medo. Exatamente, e queremos apaziguá-los, não é? Então dizemos muitas vezes, filho, mas eu tantas vezes digo, mas não precisas ter medo, está tudo bem, podemos dizer, está tudo bem, não faz mal teres medo. Acho que esta pode ser a melhor forma de nós podermos introduzir, não é? Como é que sabemos que o medo que é esse o medo certo que eles podem ter? Não sei se é a maneira boa de pôr quando é na medida certa e quando é uma resposta adaptativa a um medo que pode ser efetivamente real, ou um medo até imaginário, isto também consoante as fases do desenvolvimento em que a criança está, não é? Claro. Ou seja, o medo numa quantidade ideal, numa quantidade útil que prepara e defende a criança, não é? E a ajuda a funcionar de uma forma adaptativa e a adaptar-se às dificuldades que vai encontrando, é um medo útil, portanto ele tem uma função e nós até podemos responder, não é? O medo tem uma função preparatória, não é? Que nos permite funcionar e agir perante um perigo. Claro. Perigo e uma ameaça que pode ser real ou pode ser imaginário. Claro. Não é? Portanto, é uma resposta natural que a criança vai ter, que o indivíduo tem, e é uma emoção básica e é saudável que assim seja. Claro, como outras emoções e como outros sentimentos. Exatamente. Há também, enquanto estivemos a pensar neste tema e a preparar as perguntas consigo e a ver o que é que fazia sentido explicarmos aqui aos pais e aos cuidadores e aos educadores, também surgiu aqui uma dúvida sobre o medo e a ansiedade. O que é medo e como é que nós distinguimos da ansiedade? É normal as crianças, os adolescentes sentirem ansiosos perante determinadas situações, determinadas realidades. Sim. Como é que nós distinguimos o que é uma coisa para depois podermos, enfim, dar conselhos, por exemplo? E perceber com o que é que estamos a lidar, sem dúvida. É uma questão fundamental, porque a ansiedade não equivale a medo, não é? Contrariamente ao medo, que no fundo estamos a falar de uma ameaça que pode ser real, na ansiedade o indivíduo não está em confronto com uma ameaça concreta.
não é? E é a ansiedade quando ela é exagerada, é exacerbada face ao estímulo, por exemplo, está associada a cognições, a pensamentos antecipatórios de que algo de terrível possa acontecer no futuro, e no fundo passamos a falar de ansiedade quando ela é distinta daquilo que se observa nas fases naturais do desenvolvimento da criança. Ou seja, quando ela vai perdurando ao longo de fases que já não são normativas, em que a criança apresente determinados medos ou determinadas preocupações. Então vamos para aí. Então o que é, quais são os medos típicos das crianças e dos adolescentes, enfim, quais são os medos mais comuns em cada fase do desenvolvimento, se é possível dizer isto assim, não é? Sem dúvida, é isso mesmo, porque as crianças, na sua maioria, manifestam medos que são transitórios e que são típicos de fases do desenvolvimento. E se nós quisermos pensar, por exemplo, a título ilustrativo, no primeiro ano de vida, por exemplo, o bebê pode reagir a ruídos bruscos muito intensos, e isso, no fundo, é uma resposta de medo perante aquilo que possa ser sentido como uma ameaça. O bebê pode reagir com choro. Sim. Ou quando, por exemplo, pode ser afastado das suas figuras de referência, das suas figuras de vinculação. Não é incomum nós vermos o bebê a chorar, a pedir para ficar com o seu cuidador, seja mãe ou outra figura, não é? Isto no primeiro ano, segundo ano de vida. Depois, a partir daí, nós podemos ir vendo ao longo do desenvolvimento, e acho que pode ser interessante irmos pensando. Ao longo do segundo, terceiro ano de vida, por exemplo, é muito frequente e é um medo normativo as crianças terem medo de pequenos insetos, pequenos animais, não é? Eles são pela imprevisibilidade, e acho que isto também pode ser muito explicado por aí. A partir da idade pré-escolar começam a surgir, por exemplo, os típicos medos do escuro. Os típicos medos associados aos seres imaginários, aos monstros debaixo da cama, como ainda há pouco estávamos a falar. Portanto, estes são os medos normativos, o ficar sozinho, o medo de animais em geral. Muitas vezes surge aqui os medos, muitas vezes dos cães, que não é incomum, e aqui lá está, estarmos atentos ao que é que depois pode vir a constituir uma fobia, que às vezes também chegam à nossa consulta. Sim, eu já tenho imensas perguntas sobre isso, e já lá podemos ir. Depois, entrando na idade escolar, por exemplo, em que lá está o desenvolvimento cognitivo e emocional começa a atuar, as tipologias dos medos vão se alterando, não é? Porque a criança começa a ter uma capacidade, vai progressivamente desenvolvendo uma capacidade de abstração, deixa de funcionar tanto no imaginário, no egocentrismo, e passa a ter mais o pensamento abstrato, e os medos começam a alterar-se, até à puberdade, por exemplo. O que é que surge de medo normativo? O medo de ser raptado, o medo dos assaltos, por exemplo. É frequente o medo de ficar longe de alguém, da sua referência, de se perder no centro comercial, de se perder no supermercado, de se afastar das figuras, também acontece. E é muito frequente também, por exemplo, o medo de chumbar, de ter más notas. Crianças, por exemplo, de 10, 11 anos, muitas vezes, o que é que tens mais medo? De não ter boas notas, de chumbar, de não conseguir passar de ano. Isto é muito, muito frequente, e é normativo que vai surgindo nesta fase do desenvolvimento. A partir daqui, e pensando da puberdade até à adolescência, os medos começam efetivamente a modificar-se. E nesta fase, o que é que surge muito mais? Os medos das falhas nos relacionamentos interpessoais. Portanto, acaba por estar muito, muito mais relacionado com as interações, os grupos, começa a desenvolver-se o sentimento de pertença no jovem, a necessidade de pertencer a um grupo social, e muitas vezes o medo de não pertencer acaba por assolar muito as preocupações dos jovens, não é? E as questões da autoimagem. Acho que também é importante nós referirmos isto. A questão da imagem corporal começa a surgir, de não corresponder a padrões que supostamente são expectados de acordo com a sociedade em que o jovem está inserido. E as questões da autonomia, dos projetos futuros, de falhar perante a possibilidade de conseguir terminar a escola, de entrar na faculdade, no curso que pretende, na área que pretende. Portanto, começam a surgir muito mais. E, naturalmente, aqui depois as questões da sexualidade, não é? Claro. Também começam a emergir. Nós já vamos ao que deixa de ser normativo e aos sinais de alerta, porque eu já tenho imensas perguntas e de certeza que quem nos está a ouvir também já deve estar a pensar nisso tudo. Mas antes de chegarmos aí, queria fazer-lhe ainda só mais para esclarecermos bem estes conceitos. Nós usamos na linguagem corrente esta coisa das preocupações, dos receios, do pânico. Há diferentes graus de medo ou são só expressões verbais que nós usamos? Sim, muitas vezes nós utilizamos isto na nossa linguagem corrente querendo dizer mais do mesmo.
mesmo, mas a verdade é que as próprias terminologias têm a sua diferenciação e é importante nós podermos clarificar, não é? É uma pergunta interessantíssima, porque podemos pensar o que é um receio, o que é Sim, um o medo. receio parece um bocadinho menos que medo. Exatamente. E o pânico parece um bocadinho mais, uma fobia parece ainda mais. Exatamente. Mas nós podemos pensar no que é que na sua nomenclatura pode efetivamente distinguir. Portanto, se nós quisermos pensar de forma muito concreta, vamos começar pelo conceito do medo, que foi por aí que começámos, não é? No fundo acaba por ser muito mais o confronto com o perigo físico, não é? O medo está diretamente relacionado com a resposta fisiológica que nós ativamos. Nós podemos pensar, por exemplo, nós vamos a passar, o indivíduo vai passar e vê uma cobra, não é? Rapidamente, o que é que acontece? Há uma resposta fisiológica. Eu fujo. Exatamente. Exato. Eu também. Exato. Não é? Portanto, é uma resposta fisiológica de sobrevivência, não é? Portanto, adaptativa perante uma ameaça que é uma ameaça percepcionada, é real, não é? E é percepcionada como efetivamente um perigo real. Claro. Portanto, a nossa resposta é rapidamente, e muitas vezes nós falamos no termo do fight or flight, não é? Há muito esta designação, mas a verdade é que nós podemos ter 3 tipos de resposta perante este tipo de estímulos. Ou lutamos, ou fugimos, ou congelamos. E o congelar é interessante até nós pensarmos, porque quando às vezes nós congelamos, efetivamente isso pode ser um indicador deste processo mais desadaptativo de lidar com as ameaças. Quando eu congelo, não é? E nós podemos aí pensar mais à frente, e quando falarmos daquilo que já não é tão normativo assim, do que é que o ato de congelar perante uma ameaça pode efetivamente trazer-nos dificuldades. E como, não é? quer dizer, agora estou a imaginar-me, eu mãe, não é? Sim. E com uma das minhas crianças, perante uma situação dessas de perigo físico, não é? Sim. A primeira coisa que eu faço é protegê-la, portanto vou Exatamente. lutar com certeza, Sim. ou vou afastar o entre perigo, ela, vou pôr-me entre ela e o perigo. Isso é uma reação normal, então. Absolutamente adaptativa, porque o perigo é um perigo real, é uma ameaça real, portanto, aqui vamos ativar a sobrevivência. Portanto, não é? no dia em que eu deixei os meus filhos sozinhos com uma barata, porque eu tenho fobia de baratas, congelei. Aí foi o fugir. Isto já Não, é fobia mesmo. Aí fugiu. Né? Ok. Fez uma das 3 respostas que ainda há pouco Não referi. devia. Meu Deus, que vergonha. Foi a sobrevivência naquele instante. Mas abandonei os meus filhos, não sei se fiz bem. Mas de alguma forma talvez eles possam ter tido os seus processos adaptativos e eles próprios ter lidado. Eles estavam a dormir, infelizmente. Não Muito deram bem. por nada. Não ativou nada neles, Certo. deles. Mas é verdade. E quando lidamos então com ansiedades, o que é que falámos do medo, então o que é que estamos a falar quando falamos de ansiedade? A ansiedade é a antecipação da ameaça do futuro. Eu costumo dizer muito que a ansiedade, e isto é muitas vezes descrito, que a ansiedade é a patologia de excesso de futuro. Não é? Nós temos excesso de futuros na cabeça. Sim, não é? gira Portanto, essa estamos sempre definição. muito neste registro. Enquanto, por exemplo, se falarmos na depressão, é o excesso de passado. Quando estamos a falar da ansiedade, temos o excesso de futuro na cabeça. Temos sempre E há esta uma ansiedade perspectiva. normativa também. E há uma ansiedade normativa, não é? Portanto, porque essa nos pode mobilizar. Por exemplo, se nós tivermos uma ansiedade adaptativa, até pode efetivamente melhorar o desempenho nas nossas tarefas, não é? Porque nos mobiliza Certo. na direção de um objetivo, não é? Portanto, e esta é uma ansiedade adaptativa. Agora, para falarmos da ansiedade, nós temos que ter em mente esta componente, porque muitas vezes, se temos esta ameaça, de percepção de ameaça no futuro, os pensamentos e os sentimentos são muito subjetivos e estão associados a um desconforto. Portanto, nós percepcionamos e antecipamos um desconforto perante algo que possa vir a acontecer, e isto sim vem associado a sensações fisiológicas de mal-estar, não é? E comportamentos específicos que o indivíduo vai adotando. Portanto, é aqui que estamos a falar da ansiedade. Portanto, é esta a diferenciação. Confunde-se isso também com os medos normais e os medos patológicos, ou não? E estamos sempre a falar, sim. quer dizer, e isso eu também É a queria, medida. eu queria que explicasse como é que isso também se manifesta nas crianças e nos adolescentes, tanto uma coisa como a outra. Sim, porque no fundo o que nós estamos a falar aí é a medida em que surge.
Ou Ok. seja, podemos estar a falar de uma ansiedade normativa se ela surge numa medida adaptativa e que não interfere com a funcionalidade e com o dia a dia, com o cotidiano da criança e ok. do jovem. E uma questão fundamental, a partir de um momento, e aí nós podemos pensar em conjunto, quando é que estamos efetivamente a falar de uma ansiedade patológica? Quando ela começa efetivamente a interferir com o dia a dia, o desempenho nas tarefas, e provoca sofrimento psicológico, ou seja, é exacerbada, é intensa, é sistemática, continuada, perdura no tempo, vai para além daquilo que falámos anteriormente, de que são as fases normativas dos medos, e no fundo provoca um mal-estar e um sofrimento e uma incapacidade, não só na criança, mas na vida, no dia-a-dia da família, Certo. se nós E quisermos tem pensar. origem num medo patológico também? Ou não tem uma coisa a ver com a outra? O medo acaba por sempre ser adaptativo, não é? Só se transforma patológico quando cumpre estes critérios. Ok. Não é? Portanto, passa a ser disfuncional e patológico quando, no fundo, vai perdurando, vai intensificando, vai sendo generalizado a outras áreas da vida. Mas faz sentido isto? Quer dizer, esta ideia de que um medo tem essas características, na verdade acaba por se transformar numa ansiedade que também patológica, Ora, aí está. é isso? Sim, sim. Portanto, ele pode partir de um processo adaptativo, a partir do momento em que vai sendo generalizado para outras áreas. Por exemplo, uma criança que possa ter um medo, vamos falar, medo de um cão. Medo de cães, Sim. não é? Pode ter medo de um cão específico, com base, por exemplo, numa experiência Negativa traumática, que teve, claro. associada, que pode ter sido percepcionada como traumática. A criança pode ter tido uma resposta desadaptativa face à presença de um cão, que por algum motivo ladrou, ou lambeu, ou levantou as patas. A criança percepciona como ameaça. O que é que interpreta do ponto de vista cognitivo? O cão vai-me morder. Portanto, Certo. não significa que tenha sido esse o comportamento do cão. Efetivamente, o cão pode ter feito isso porque cria uma festinha, um afago, e a criança, por ter algum tipo de vulnerabilidade, acaba por percepcionar como uma ameaça, o cão vai-me morder, e a partir daquele instante não consegue estar na presença daquele cão específico. A partir do momento em que nós podemos pensar, será que isto pode transformar-se, por exemplo, numa fobia específica, fobia a cães? Quando é que passa a ser uma fobia? A partir do momento em que não é só aquele cão, eu já não consigo estar na presença daquele cão, os pais deixam de poder ir a determinado sítio onde está aquele cão, mas todos os cães com quem a criança se cruza na rua, qualquer outro contexto, a criança acaba por ter uma resposta de evitamento. E aí já estamos a falar em fobia. Ok. Ainda há pouco falávamos sobre Certo, o que é certo. que diferencia. Fobia é isto. Tem uma componente associada de evitamento, comportamentos de evitamento da criança. E se generaliza, podemos estar efetivamente para todos os cães ou até para outros animais. Passa dos cães para outros animais, não é? Por exemplo. Eu imagino que os pais, que não tenham animais em casa, tendam a desvalorizar um comportamento desses. Mas há com certeza comportamentos, sinais de alerta a que os pais e cuidadores e educadores devem estar atentos, enfim, da sua experiência, daquilo com que lida diariamente na sua consulta, o que é que podem ser sinais de alerta, sinais típicos a que os pais devem estar atentos? Se podemos portanto, estar perante na medida, uma perturbação da ansiedade, por exemplo, ou, sim, um de medo várias patológico, linhas. etc. Sim. É No fundo, é com fundamental. os casos concretos como esse do cão que deu Isso. que eu acho que as pessoas percebem melhor. Sem dúvida, sem tudo dúvida. Nós podemos partir aqui de uma generalização e depois podemos pensar especificamente, mas as famílias e todos os agentes educativos devem estar atentos a tudo o que são alterações do comportamento da criança ou alterações das rotinas diárias. Por exemplo, nós podemos pensar se surgem alterações no sono da criança. Por exemplo, se a criança Começar a fazer tem, xixi na cama quando já não fazia. por exemplo, portanto, já fez aquisições dos seus marcos de desenvolvimento e começa a ter alguns comportamentos regressivos. Alterações do apetite, por exemplo, quer seja com perda de apetite, quer seja com voracidade alimentar, ou seja, é pensarmos nos padrões habituais do sono, da alimentação, da autonomia, da higiene, por exemplo, não é? Claro que nós temos que ir adaptando às fases do desenvolvimento, mas tudo aquilo que são
as rotinas diárias da criança, se efetivamente nós notarmos alterações nos seus padrões habituais, pode ser efetivamente um sinal de que algo não está bem com o nosso filho. Falar menos. O isolamento, claro que sim. Por exemplo, nós sabemos, vamos falar do isolamento e, por exemplo, nas alterações do humor. Com certeza, no caso dos adolescentes, nós sabemos que os adolescentes têm, naturalmente, oscilações do humor próprias do desenvolvimento, da fase do desenvolvimento. É natural que haja algumas oscilações do humor. Aquilo que nós devemos estar atentos é se essas alterações do humor são efetivamente consistentes e sistemáticas e se são exacerbadas face àquilo que já era conhecido das características do temperamento do jovem. Não é? Se o nosso eu tenho aqui filho... só duas dúvidas. A primeira é os adolescentes, eu pelo menos convivi com alguns lá em minha casa, há aquela fase em que nos respondem por monossílabos, que de facto não têm paciência para nos aturar e se isolam no quarto. E, é verdade. Enfim, temos que nos preocupar com este tipo de comportamentos, apesar de nós sabermos que eles são tão comuns. São não é? comuns, não é? Se o nosso filho tem este padrão de funcionamento habitual, não é? Naturalmente que nós podemos partir do princípio que esta é a sua característica de base, mas na fase do desenvolvimento em que está a atravessar. O que temos que estar atentos aqui é se outros sinais ou se outras características mais atípicas ou diferenciadas daquilo que é o habitual vão surgindo. E aqui nos adolescentes nós também sabemos que o isolamento, o ficar mais no quarto ou mais tempo com os amigos é comum. Aqui poderemos perceber, por exemplo, se evita os encontros sociais, se deixa de querer estar com os amigos, se deixa de querer estar, por exemplo, com... a fazer as suas atividades de desporto ou lazer habituais. Minha segunda dúvida tem a ver com o facto de precisamente eles serem adolescentes e muitas vezes os pais se sentirem impotentes com percepcionando um problema, convencê-lo, por exemplo, a pedir ajuda ou a ir com eles a pedir ajuda, alguma ajuda especializada, não é? Sim, a identificar o problema e no fundo, a convencê-lo ou a dizer-lhe que vamos tentar resolver, há aqui um problema, vamos tentar pedir ajuda e resolvê-lo. Como é que... Sim. Que conselhos é que pode dar a quem está numa situação dessa? Sim, é fundamental nós percebermos e partirmos do princípio de que, enquanto pais, nós estamos atentos e nós percebemos efetivamente que algo pode não estar Portanto, bem. não desvalorizar isso. Não desvalorizar, Okay. não é? Portanto, sinalizar, percebo que algo se passa, que até sinalizar as diferenças, façam um antes e um agora, Okay. e que... há a forma de poder procurar ajuda e podemos partir primeiro dos amigos, podemos partir deste contexto, não é? Alguém com quem possa ter um espaço, não só com os pais, obviamente, mas também com os pares, e dar a indicação de que se efetivamente está a haver um processo de sofrimento ou de mal-estar, pode haver uma ajuda especializada e o psicólogo pode efetivamente funcionar como profissional de referência, alguém com quem possa efetivamente compreender, ajudar a estruturar e compreender o que pode estar por detrás. Temos visto as notícias, lido muitas notícias sobre o aumento da procura de consultas, enfim, o aumento dos problemas de saúde mental que gerou a pandemia. Sem Isto dúvida. foi provavelmente mais, não diria substancial, mas foi marcante nesta fase do desenvolvimento, para os adolescentes sobretudo, de repente uma fase tão importante da vida em que a interação social e o estar em grupo e viver em grupo e ter namorados e namoradas, etc., teve que ser interrompido, não é? Foi Sem uma dúvida. fase e o que é que aconteceu? É verdade que aumentou esta procura? É verdade que estão a ajudar mais jovens adolescentes? Nós temos vindo, nós temos vindo a sentir muito um aumento de procura da ajuda psicológica neste contexto associado à pandemia Covid-19. Medos dos vírus? Vem, nós podemos pensar, aos problemas do futuro, o que é que aparece? Nós até temos aqui algumas referências, não é? Nós sabemos que neste contexto de pandemia, 1 em cada 5 jovens aumentou sintomas de ansiedade associada aqui ao contexto de pandemia. A
procura de consulta de psicologia, se quisermos pensar, se calhar até os estudos têm-nos vindo a demonstrar, no primeiro trimestre de 2021 aumentou exponencialmente relativamente ao mesmo período do ano anterior. E no fundo nós podemos pensar que isto tudo se pode dever a vários fatores. As alterações foram muito bruscas, foram muito repentinas. Sim, as pessoas, rapidamente. As famílias sentiram tudo muito de perto. Tudo de forma muito, muito abrupta. E se nós quisermos pensar, e tal como disse, não é? A adolescência é o período primordial da exploração, da curiosidade, da avidez, de conhecimento, tudo o que é experimentar e conhecer. E os jovens, repentinamente, e desta forma abrupta, viram-se privados desta possibilidade. E nós podemos pensar quais foram efetivamente os fatores. Um deles que reflito é efetivamente o desconhecimento face à própria infecção, não é? Todos nós, não é? Mas no caso dos adolescentes, até muito associada à ideia, à representação de se posso infectar os meus avós, se posso infectar os meus pais, se estiver nos meus convívios sociais. Esse é um medo que aparece nas suas consultas ou que apareceu muito frequente, muito. Foi um dos indicadores de maior preocupação da parte dos jovens. Eu agora não posso ir ter com os meus avós, jovens que desde crianças estão em contacto, não é? Que os avós também são cuidadores, não é? Muito presentes nas famílias, viram-se abraços com uma ansiedade, aqui sim, não é? Muito significativa na possibilidade de poderem contrair o vírus e poder efetivamente infectar um dos seus familiares mais vulneráveis. Mais do que o medo de ter a doença. Deles próprios, sim. Isto foi muito muito assim, eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com a possibilidade com os outros, do meu avô, da minha avó, dos meus pais poderem ficar infectados, muitas vezes até associados a próprios contextos de doenças crónicas que os familiares possam ter. Eu não posso ir ter com a minha avó porque a minha avó tem uma doença respiratória, e se eu a infecto, como é que eu posso viver com essa possibilidade dela poder vir a ser infectada ou acontecer algo de grave? Não consigo tolerar. Portanto, isto é um dos indicadores para o aumento da ansiedade. Outros fatores importantes que poderão ter contribuído para este aumento da ansiedade. A alteração do regime das aulas, também de uma forma muito abrupta. Com certeza que o adolescente sempre esteve muito em contacto com os ecrãs, sim, mas numa vertente da interação, da socialização. E lúdica, exatamente. Claro. E de repente vê-se não só privado, ou percebeu esta limitação imposta à sua liberdade, não é? Portanto, de repente tens que ficar privado e fechado em casa, e o regime das aulas com esta alteração também foi muito significativo. Acabaram por ficar efetivamente muito centrados nestas questões. E com isto também veio a diminuição das atividades lúdicas, não é? Das atividades desportivas, verem-se privados. Em grupo também, que são feitas em grupo. Em grupo. Portanto, se nós pensarmos neste perfil de jovens, não é? Portanto, isto foi altamente significativo e aqui um impacto tremendo. Muito bem, Cláudia. Eu ficava aqui o resto do dia a conversar consigo, mas na verdade não podemos. Portanto, queria-lhe só pedir, para fecharmos esta nossa conversa, conselhos úteis para pais, educadores, ou a que é que devem estar atentos, ou como lidar com estas novas realidades, porque na verdade são novas realidades para todos nós, mas especialmente para as crianças e para os adolescentes. E novas realidades também ao nível dos seus comportamentos, não é? Eu acho que aqui é partir muito do olhar atento, não é? Dos sinais que os nossos filhos nos vão dando, se efetivamente algo não está bem, não é? Portanto, focar e olhar nos comportamentos. Confiar neste olhar atento que os pais têm. Eu digo muitas vezes que os pais são quem melhor conhece os filhos, e mesmo quando eles procuram uma consulta, vem muito com esta ideia: precisamos que nos diga o que é que se passa. E muitas vezes eu devolvo essa pergunta dizendo: vocês são quem melhor conhece o vosso filho. Certamente vocês já terão visto alguns sinais ou alguma alteração no comportamento, nas reações, nestas respostas muitas vezes mais atípicas, e quando isto é feito desta forma, os pais acabam efetivamente por identificar e na dúvida procurar ajuda. Sim, na dúvida sempre procurar ajuda. Muito bem. Bom, o medo assusta, já sabemos, mas também nos faz sentir vivos. Sentir medo põe-nos em estado de alerta e dá-nos as ferramentas para saber
saber reagir quando de algum modo nos vemos numa situação de risco ou mesmo de perigo, como nos explicou tão bem a Cláudia. O medo tem, também como ela disse, uma função no desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes, mas o que aprendemos hoje com a nossa especialista foi que o medo também pode ser um sintoma de que algo não está bem. Como pais, como educadores, temos de estar atentos aos sinais de alerta. Obrigada pelos seus conselhos e pelo conhecimento que partilhou connosco, Cláudia. Tenho a certeza de que ficaram ainda muitas perguntas por fazer, eu reconheço e confesso, pelo que tenho de nos prometer que voltará para outro podcast. Voltarei com uma ansiedade adaptativa. Oh, Voltarei. meu Deus, espero que sim. Adaptativa. Bom, enquanto assim que nos segue e já subscreve todos os programas do podcast do Hospital da Luz, prometemos também voltar com outros dos nossos melhores especialistas. Até breve. Muito obrigada. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.